Vamos para a próxima pergunta. Eu espero que eu tenha respondido a contento. Como saber identificar se foi incorporação ou se foi apenas um choque enérgico? Eu vou começar falando, aí Eduardo complementa. Vou aproveitar que eu estou no embalo, né? Então, o que é que acontece? Existem duas coisas, né? A primeira é que toda aproximação de um ser espiritual, ela reverbera em certa proporção um choque energético, certo? Então, toda irradiação existe, né, a interação de duas energias. E a interação de duas energias, elas provocam, né, um choque energético. Mas a gente precisa diferenciar um choque anímico, certo? De um acoplamento mediúnico, ok? Então, vamos lá. Então, o choque anímico, ela é provocada por uma irradiação da entidade. Então, uma entidade se aproxima de você, se conecta mentalmente a você, começa a se conectar aos chakras e há uma irradiação. Há uma expansão do seu campo áurico e há a expansão do campo áurico do espírito. Campo áurico do espírito. A interação desses dois campos áuricos provoca uma conexão intensa de chakras que podem acarretar, a partir daí, ou a incorporação, que aí essa conexão vai perdurar por um certo tempo, durante a comunicação, e ou ela pode resultar no choque anímico. O choque anímico, a entidade é aproximada, tem um choque energético e ela é expelida, ou ela é retirada de forma brusca. O choque anímico tem função de reagregação energética, principalmente para esses espíritos em sofrimento. O acoplamento tem um objetivo mediúnico. Então, o que é que acontece? A gente não deve confundir esses dois com irradiação da entidade. Então, a entidade ela pode irradiar, se conectar mentalmente a você e trazer informações através do campo mental. Isto é um ponto. Então, na gira de desenvolvimento, você pode irradiar a entidade, não completar a incorporação, mas apenas sentir a sua energia, que não está conectada todos os chakras não estão em sua completude, né, conectados com os chakras do ser espiritual, mas há uma troca energética, né, por vezes intensa, por vezes sutil. No choque energético ou no choque anímico, esse choque com o nosso corpo físico é tão grande, o nosso corpo físico vai servir como uma bomba energética para seres espirituais. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está bem aqui, está bem, está assistindo uma palestra, né? Está lá no terreiro, está assistindo uma palestra. Aí a pessoa está sonolenta, uma sonolência, daqui a pouco a pessoa tem um espasmo, né? Um espasmo, não sei se o termo é esse, mas tem aquele choque, né? Aquela sensação de estivesse caindo de algum lugar, mas houve uma sonolência que não tem a ver com um cansaço físico, mas essa sonolência tem a ver com a irradiação de uma entidade, uma interação de uma entidade, né, que precisa sentir a força e energia do plano terra, do plano físico, certo? Então, no choque anímico, nós, médios, servimos como uma espécie de bomba energética para esses seres espirituais. Aí pergunta assim, mas qual é o objetivo disso? Espíritos que foram recentemente resgatados, às vezes até no mesmo momento desses choques, às vezes momentos anteriores, às vezes semanas anteriores, dias anteriores, mas normalmente a resgates recentes, né?
esses espíritos têm deformidades perispirituais por causa de certos bloqueios mentais, né? Aspas. Uma pessoa morreu num acidente de carro, né? E aí esse acidente de carro teve um trauma físico. O corpo quebrou-se todo, vamos dizer assim. A mente desse ser espiritual, quando desencarna, sente o choque vibratório desse trauma físico, energético. E aí o seu perispírito, por ser uma correspondência do seu corpo, ele vai ter características daquele trauma, né? Vai ter características daquele trauma. No mundo espiritual, a mente ainda acredita que aquelas deformidades são possíveis, mas a pessoa desencarnou. As deformidades foram provocadas no corpo físico, né? Mediante aquele choque. Mas a correspondência energética fez com que a pessoa tivesse o seu corpo perispiritual como se o braço, perna quebrada, alguma coisa assim, né? Ou um braço amputado, né? Mas a mente desse espírito ainda acredita que está com o braço amputado, porque no acidente ele perdeu o braço. E a mente cria e molda o seu perispírito, né? Isso se chama ideoplastia, né? Ele molda de acordo com a sua limitação, né? Ou a sua vibração mental, ou o seu conceito de verdade da qual está vivenciando, daquele choque decorrente ao acidente. E aí o que é que os espíritos fazem? Caboclos, né? Essencialmente os caboclos, pretos velhos, ou até Exus, trazem esses espíritos para ter choques energéticos, para que as correspondências dos nossos chakras sirvam como bombas energéticas, né? Estou falando de forma popular para ficar fácil de entender. E esses choques energéticos fazem com que o espírito receba, né, uma correspondência de chakras que provoquem uma reestruturação vibratória, uma reestruturação perispiritual, né? E aí esses choques ocorrem durante certas reuniões dentro de um terreiro, durante gira, durante trabalhos de magnetismo. Então isso é choque anímico. O nome disso é choque anímico. E os caboclos e principalmente os Exus é que trazem esses espíritos em sofrimento que não precisam incorporar nas gírias de Umbanda, não precisam incorporar, né? Os espíritos trazem, fazem choques e ajudam essas pessoas, esses espíritos. Não confundam com irradiação de uma entidade ou uma irradiação no processo do médium em desenvolvimento. É outro fenômeno, mas que corresponde à mesma técnica, né? Então, a diferença é que conexões não são completas na irradiação. Há apenas uma expansão vibratória, né? Uma expansão vibratória. E aí, essas duas coisas, essas três coisas, ocorrem dentro do terreiro o tempo todo, né? Quando a corrente, do nada, a pessoa começa a ficar sonolenta e tem um susto, e aí a pessoa fica ativa, completamente ativa, e não estava cansada fisicamente, né? São choques anímicos. No processo mediúnico, né? Como identificar, né? No processo de se é um choque anímico, se é uma irradiação da entidade ou se é incorporação. Então, já temos um triângulo aqui formado. No choque anímico, a sonolência vem de forma intensa. Por quê? Porque o espírito, que é o mentor daquele trabalho, né? O caboclo, o preto velho, né? Mas normalmente mais, né, o espírito ligado a essa movimentação mais terra-terra, ele traz e começa a envolver os dois. Quando ele começa a envolver, ele movimenta uma energia chamada ectoplasma, que em excesso vai provocar sonolência. Então, quando você está sentindo um choque anímico, você sente um sono intenso que você não controla.
Você é envolvido por um sono. Você quer prestar atenção no que o sacerdote está falando, mas você não consegue. Você vai e é algo rápido, intenso, né? Ele não avança em nenhum tipo de comunicação, nada. Ele só você sente o sonolência intensa, tem um choque, acorda. Você fica ativo, pronto. Isso é um choque anímico. Já vamos diferenciar. Quando é uma entidade que está só irradiando, você vai ter uma sensação de presença dessa entidade, né? Essa entidade ela vai se aproximar, mentalmente ela vai se conectar a você, a primeira conexão. Ela vai se conectar a você, você vai sentir a vibração da entidade, vai identificá-la, porque você já sentiu outras vezes, você sabe mentalmente. Você pode escutar, né, frases dentro do seu campo mental, mas é como se a sua própria voz falasse coisas, mas você tivesse certeza que são coisas externas, né? São uma pessoa, uma terceira pessoa, mas com sua voz interior. E aí essa energia vai tomando conta de você, você sente a vibração dela, né? Você pode sentir levemente a taquicardia, né? Taquicardia. Você pode sentir levemente, né? Uma respiração sendo alterada, mas esse processo ele não avança além disso. Então você está irradiando a entidade. Na hora que você está acendendo uma firmeza dentro de casa, sua toalha de batismo, sua toalha mediúnica, toalha de iniciação, você pede algo ao seu tranca-rusa, chuveludo, ao seu sete ventanias, a senhora Pombagira, Dona Macangira, você está pedindo algo em firmação e você sente a presença da entidade, sente a entidade lhe abraçar, sente a entidade lhe envolver, né? Você começa a sensação, as primeiras sensações, por isso que as pessoas confundem, as primeiras sensações de incorporação, a taquicardia, a respiração, às vezes o movimento da pálpebra, né, de forma intensa, mas não passa disso. Ela só quer se fazer presente. A entidade só quer dizer para você: estou aqui, estou com você, estou irradiando a minha força, a minha energia, para que você sinta a minha força, a minha energia, e você se fortaleça com isso. Não há por que incorporar. Então, ela só vai irradiar, certo? Isso aí são as sensações da, da expansão vibratória, né? Da conexão, de uma conexão mais sutil, que é só a irradiação. Não confundam com irradiação intuitiva, que é outra coisa, ou com outra especificidade, né, que a gente fala hoje. Eu acho que já falou sobre isso, né? Mas numa conexão mediúnica, esses processos avançam a articulações dos braços, porque na hora que há conexões, os solavancos que a gente falou nas aulas de mediúnicas, né? Os solavancos, o choque acontece e a conexão acontece. E aí você vai começar a ter impulsos, né, de ação, né? Impulsos do uso do chakra laríngeo, fala. Você vai ter impulsos à movimentação. Por exemplo, o caboclo de Ogum fica movimentando intensamente, né? Então, o caboclo de Oxóssi tem uma movimentação específica com os braços, com as mãos. O caboclo de Xangô tem movimentações específicas, tem brados específicos que identificam a sua vibração e né, seu intercruzamento com outras vibrações. Então, na conexão mediúnica, isso avança para principalmente o gesticular. A irradiação, ela não vai provocar gesticulamento. A irradiação só vai expandir a energia. Você sente, mas não sente vontade de gesticular. Então, o primeiro passo, depois dessa irradiação que começa a incorporação, são relacionados à intensificação das sensações, a taquicardia intensa, a vontade intensa de por exemplo, a incorporação de Exu, que em sua maioria a entidade ajoelha, né? Normalmente o Exu masculino faz isso com mais intensidade,
aquela vontade, e aí vem aquele impulso da gargalhada de Exu, que é o seu mantra, né? A movimentação do som, né? Através da gargalhada, seja pombagira, seja Exu, enfim. Então, na incorporação, há uma intensidade maior, há uma velocidade intensa, há um impulso externo tremendo para o gargalhar, para o bradar, para o assoviar, seja caboclo, para o gesticular do preto velho. Então, o avanço desse processo para o médio em desenvolvimento identifica quando isso é um avanço de limite do médio, no sentido anímico ou no sentido, né, principalmente anímico. Eu vou dizer mistificação não porque a pessoa tem consciência da merda que está fazendo, né? Porque a mistificação é um engodo, né? É um teatro. Mas no processo anímico, esse impulso ele se repete, mas ele fica vazio, né? Ele na mediunidade, na conexão mediúnica, ele se perdura com mais intensidade. No processo anímico, a vontade faz, e segundos depois dessa vontade, você percebe que há um vazio dentro de si, né? Então, na conexão mediúnica, isso é intenso, é envolvente. O impulso ele perdura por mais tempo. Obviamente, nos médios em desenvolvimento, esse casamento vibratórico no início é pouquinho, ele vai se intensificando com o tempo, né? Por isso que a gente sempre fala, o médio de desenvolvimento não tem que se preocupar, né? É meu, não é não. Quem tem que se preocupar é o sacerdote que está ali dirigindo, né? A quem você confiou a cabeça, ou os guias correspondentes a esse sacerdote, que vão, obviamente, regular, disciplinar, direcionar, orientar quando necessário, tá certo? Então é preciso esclarecer esses 3 pontos para as pessoas não confundirem entre eles. E todos os 3 estão intimamente ligados ao terreiro. Eu tenho certeza que vocês aí, quando estavam assistindo, sei lá, estava lá assistindo o Eduardo, assistindo o Cássio, assistindo o Luiz falar, daqui a pouco, do nada, aquela sonolência tremenda, e a pessoa fica até com vergonha. Meu Deus, eu não quero desrespeitar o Eduardo, né, o meu sacerdote, né, quando é o filho do Eduardo. E aí vai aquela sonolência e faz assim, dá o choque e volta. Pronto, não é uma irradiação, é um choque anímico, que o tempo todo o terreiro, cara, os nossos guias estão usando os recursos que tem para ajudar os seres espirituais em sofrimento. E a quantidade de seres que são retirados de certos locais pelos nossos irmãos Exus, pelos caboclos quimbandeiros, né? Essencialmente pretos velhos, né? Que muitos pretos velhos descem para fazer esse tipo de resgate, eles trazem espíritos em sofrimento para o terreiro, gente. Para o terreiro, e está usando a consulência, inclusive. Inclusive, usa a consulência. Todo mundo que está dentro do terreiro é usado para ajudar seres espirituais. É usado como bomba energética, é usado como seres que podem auxiliar. Então, não vamos confundir choque anímico, que ocorre dentro dos terreiros, com a irradiação da entidade, que ela não quer incorporar, ela só quer irradiar para você sentir sua força, sentir a energia, com a incorporação. Certo? Então, dei exemplo dos 3, para que cada um aqui possa se identificar dentro do sentir, que possa também esclarecer ainda mais isso com o seu sacerdote.